tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Capas da Região. Como é habitual, às sextas-feiras, olhamos os destaques que marcam a atualidade com José Orlando Rocha. Boa tarde, José Orlando, que nos junta a nós via Zoom. Vamos a mais uns destaques da região. Boa tarde. A esta distância, parece que não, mas o nosso pedaço de terrinha lá longe é cada vez mais pequeno, parece-nos mais pequeno. Sobretudo, é curioso como, à medida que nos afastamos da terra onde vivemos, cada vez temos noção de que somos muito pequenos em relação ao mundo. No sítio onde eu estou, ouço muito mais falar, e quase só ouço falar quando ligo a essas coisas, porque também não é uma boa época para estar ligado a essas coisas. Muito mais desta questão que tem a ver com a exigência do presidente Trump dos 5% do orçamento dos países europeus para a NATO, e fica-se esta sensação de impotência que o que estamos a fazer é que estamos a contribuir para os disparates económicos que os Estados Unidos estão a fazer, porque esta ideia que nos dão que se houver uma terceira guerra, este equipamento militar é todo preciso, nós sabemos que não é que se houvesse uma terceira guerra, este equipamento militar acabava por ser dizimado em poucas horas, tendo em conta as armas nucleares que existem. Portanto, eu acho uma farsa esta ideia de estarmos a contribuir para a defesa da Europa. Não. Nós estamos a pagar os dislatos económicos que os Estados Unidos estão a fazer e estamos a contribuir para o seu complexo industrial militar, que é a quem vamos comprar as armas, a quem os europeus vão comprar as armas num futuro muito próximo. Mas tentando voltar. O que é certo é que agora conseguimos também ligar-nos à distância, não é? E falávamos para iniciar na entrevista de Pedro Cepeda ao Novo Jornal. Exatamente. Tentando aproximar-me da nossa região, eu destaco a entrevista do Pedro Cepeda, que é o candidato do PSD a Penafiel, e destaco por duas razões. Nós já várias vezes temos falado aqui no que são as vantagens dos incumbentes em relação aos pretendentes. Normalmente, os incumbentes, que são aqueles que estão no poder e que se vão recandidatar novamente, têm à sua disposição uma série de ferramentas que podem utilizar utilizam para a sua promoção pessoal e quase como campanha eleitoral. Curiosamente, repare-se que Pedro Cepeda está a utilizar uma estratégia de campanha como se fosse um candidato e não um incumbente. E isto porquê? Porque cada vez mais as eleições autárquicas se assentam, mais do que em programas, assentam nas personalidades dos candidatos. E nessas circunstâncias, embora Pedro Cepeda tenha sido durante estes anos o número 2, o vice-presidente de António de Sousa, acaba por ter também um déficit de protagonismo que está a tentar, recuperar durante este período pré-eleitoral. Esta vantagem tão grande que os recandidatos, como por exemplo em Paredes, Alexandre Almeida tem em relação ao seu opositor, é curioso que o Pedro Cepeda tem que fazer o trabalho a dobrar, tem que afirmar o trabalho que o executivo de António de Sousa fez durante este tempo e tem que se afirmar como sua alternativa. E este é o dado curioso do trabalho a duplicar que Pedro Cepeda está a levar a cabo. É certo também que isto ajuda esta situação e, sobretudo, também mais alguns imbróglios que andam à volta da possibilidade que houve anteriormente de Alberto Santos se tornar candidato ou não ser ele o candidato, fez com que em diferentes freguesias, como se sabe, apareça mais do que uma lista,
que neste momento está a ser difícil, digamos, compatibilizar, no sentido de apresentarem como candidatos às freguesias só uma lista apoiante de Pedro Cepeda. Como se vê, Pedro Cepeda tem imensas possibilidades para ganhar as eleições, até porque beneficia de um 7-2, mas tem muito mais trabalho que qualquer outro candidato nas mesmas circunstâncias. Por outro lado, tem também um opositor que, apesar de ter tido um péssimo resultado, repetir a candidatura, mas ter tido um péssimo resultado nas últimas eleições autárquicas, isso não lhe diminuiu o peso, que normalmente, quando se tem uma derrota tão esmagadora como o candidato do Partido Socialista teve, o Paulo Araújo Correia, normalmente não se erra candidato. Mas, neste caso, o Paulo Araújo Correia conseguiu, durante esta legislatura, fazer uma certa afirmação, também beneficiando da situação de ser deputado da nação, que lhe permite, neste momento, digamos que se sentir, eu acho que é uma tarefa difícil, mas se sentir também com aspirações a poder, eu não vou dizer ganhar as eleições, ele diluá sempre, não é? Porque não há candidato que não diga que vai ganhar as eleições, mas obter um resultado significativo, tanto por mérito dele, como por demérito da coligação que esteve no poder e que não soube conduzir as coisas como devia ser para se apresentarem com a devida, digamos, autoridade de um 7-2 nas próximas eleições autárquicas. Aqui olhamos para um Pedro Cepeda com uma vantagem por já estar no Executivo e já estar aqui com a cidade há muito mais tempo. Para uma coisa, o trabalho que ele está a fazer é um trabalho de afirmação de protagonismo, ou seja, hoje em dia as autarquias funcionam com base, erradamente, com base na concentração do seu trabalho, digamos, canalizado para a personalização ou para a pessoalização através do Presidente da Câmara. E Pedro Cepeda não foi Presidente de Câmara. E isso faz com que ele tenha esta necessidade, e está a fazê-lo, digamos que, apanhar, recuperar, obter o protagonismo que é necessário para aparecer como uma possibilidade credível junto das populações. Avançamos agora para a próxima capa, que é do Progresso, Paredes, que celebra a elevação à cidade. Sim, é curioso. Eu vou dizer isto com um sentimento muito próprio e se calhar muito discutível. Eu acho que esta é a elevação de Paredes à cidade, foi celebrada pela Junta de Freguesia de Paredes. A ideia que eu tenho da Junta de Freguesia de Paredes, esta, é que é a pior Junta de Freguesia que temos desde o 25 de Abril. Aliás, o único gesto que lhes conheço foi prometerem há 8 anos que iam recuperar a identidade das freguesias, tiveram estes anos todos e houve recentemente a recuperação de 300 e tal freguesias e eles estiveram mudos e calados. E a única proposta decente que se lhe conhece é, na primeira reunião, na segunda, enquanto presidente da Junta de Freguesia de Paredes, foi a aquisição de um carro para ir ver as obras e ir às comunhões e ir aos funerais. Quer dizer, isto é o que marca este executivo da Junta de Freguesia de Paredes, para além das presenças, qual participantes no Big Brother que vão aos sítios e marcam presença e cobram por essas presenças, porque seguramente esta gente também cobra ajudas de custo para ir a essas cerimónias e vão lá ver o Presidente da Câmara cortar as chitas ou bater palmas àquilo que o Presidente da Câmara faz, porque não se conhece na Junta de Paredes, nestes tempos todos, não se conhece uma ideia que seja para resolver muitos dos problemas que a cidade tem. E quando se fala da cidade, já estamos a falar das freguesias todas da cidade, a mobilidade está um horror, está pelos preços da morte, morrer em Paredes,
é melhor ir morrer a outro lado, porque morrer em Paredes é muito caro. O preço do metro quadrado no cemitério está muito caro. Não há soluções apresentando. Eles não tiveram um rasgo durante este mandato. Esta ideia de como é curioso que houve anos em que eles esqueceram de celebrar a elevação de Paredes da cidade. É curioso, para mim, sinceramente, e contra mim falo, esta coisa de ser cidade ou ser vila, eu prefiro uma vila com qualidade de vida a uma cidade cheia de lixo, cheia de problemas do trânsito, etc. Mas a verdade é que eles esqueceram, sempre, muitas vezes esqueceram tiveram que ser lembrados para assinalar a elevação de Paredes da cidade. E desta vez, mais uma vez, foram à boleia das atividades do Pelouro da Cultura para fazer de conta que celebraram o 25, ou melhor, o 25 não, que celebraram a elevação de Paredes da cidade. Paradoxalmente, essa cerimónia que foi levada a cabo pelo Pelouro da Cultura teve um espetáculo fantástico de percussão por um pardense, liderado por um padrense que é o Nuno Aroso e que faz escola no país e no estrangeiro, à qual o presidente da Junta de Paredes teve que ir lá acrescentar um discurso, que aquilo era muito bom, mas era preciso também lembrar-se dos bombos, que não sei quantos faziam quantos anos, e era preciso ir pôr lá uma fita nos bombos, misturando as coisas. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa, e não há mistura possível entre aquele espetáculo promovido de percussão realizado na Casa da Cultura pelo grupo do Nuno Aroso e os bombos de Paredes, que para quem gosta também tem o seu espaço, mas não era naquele momento nem naquele tempo. Celebra-se a cidade, mas também se celebra aqui outras coisas, no caso, os idosos, que também fizeram festas para os idosos, não é? É outra das coisas que me magoou um bocado, que é, quer dizer, eu acho que tudo que nós pudermos dar aos nossos idosos é sempre muito pouco, aquilo que nós dizemos agora séniores, mas não deixam de ser idosos. Agora, o que me causa algum refluxo, para dizer desta maneira, o que me causa digamos, algum mal-estar é quando vejo os políticos aproveitarem-se dos idosos como se estivessem em campanha eleitoral. E aquilo que eu assisti na Quinta da Malafaia, onde uma coisa que se vai repetir, que é levar os séniores todos, vamos ser claros, levar os idosos todos, alguns não são assim muito idosos, mas não interessa. E chegar lá, para além de lhes oferecer o almoço e a brincadeira, que está tudo bem. Até aqui está tudo bem. Depois, injetar discursos eleitoralistas. Já fizemos isto e vamos fazer. Deixem os senhores divertir-se e deixem eles escolherem quem vão votar. Não vão fazer, não, porque isto não é pago com o dinheiro dos que fazem os discursos. Isto é pago com o dinheiro dos que lá estão também e dos outros que não estão lá. Avançamos agora para a capa do Lousadense. Luísa Lopes, quase 3 décadas como diretora escolar. Sim, eu conheci a diretora dessa escola e também me associo a esta homenagem e não deixo de também, digamos, servir-me deste exemplo para, digamos, fazer um agradecimento público a todos os diretores de escolas que terminaram as suas funções e que agora dão lugar a outros. De qualquer das formas, não deixe de fazer este reparo. É curioso que os diretores das escolas têm um limite de mandatos, como os políticos, por exemplo, são 12 anos. A maior parte deles estão lá há mais de 20. Há sempre mecanismos. Quando se fazem as leis, isto é a grande questão que se põe também muitas vezes, é quando se faz uma lei,
está-se logo a pensar na forma como se pode contornar a lei. E, neste caso, há muitos diretores que foram muito mais de 12 anos, quase todos, foram muito mais de 12 anos, foram até 20 e mais anos diretores de agrupamentos e foram bons diretores. De qualquer das formas, há coisas que devem ser sempre validadas. O que a lei diz é que ao fim de 12 anos devem dar o lugar a outros. Ora, se os seus pares, se a comunidade escolar acha que eles são os melhores, eles podem continuar. Eu não vejo mal nenhum em relação a isso. Mas deve haver, pelo menos de 2 em 2 anos, um referendo em que, digamos que os intervenientes neste processo, em que a comunidade escolar vote em referendo, queremos a continuidade do diretor. Isto para não dar origem a, digamos que, a muitas das coisas que se dizem, e algumas com razão, acerca da forma como a continuidade nos diretores nas escolas se vai fazendo para além dos 12 anos que está escrito, ou que estão inscritos na lei. Vamos agora para o último destaque que promete encher Penafiel, ou seja, o Penafiel Racing Fest começa já esta sexta-feira. Portanto, era uma lembrança para um tipo de evento, que é quase único no país, que tem uma série de disciplinas, portanto, dá para tudo, sobretudo para as pessoas que gostarem das atividades ligadas aos esportes motorizados, mas não só. São 3 dias de grande festa em Penafiel e que estão já, digamos, a constituir uma marca indelével no país inteiro e, por isso, a atrair multidões à cidade de Penafiel. E fica também aqui o convite, não é? Para que todos que gostam deste desporto se dirijam até Penafiel e usufruam. Ficamos por aqui, mais uma edição. Obrigada, José Orlando Rocha. E é tudo para esta edição. Olhamos os destaques da região, no Capas da Região. Até à próxima.